Olá, amigos do Dedinho de Prosa, estamos aqui mais uma vez, né? E nosso convidado de hoje é o professor Alexandre. Olá, Alexandre, tudo bem? Bom dia, professor Marcos, tudo Bom bem? Grande dia. prazer estar aqui com o senhor. Grande Bom, eu é que satisfação agradeço. ter recebido esse convite aí, né, de um dos maiores educadores que o nosso estado aí já produziu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu é que agradeço, Alexandre. Eu sempre achei você um profissional super competente, disciplinado, e eu acho que tem muita informação boa para dar para a gente aqui. E eu vou começar colocando você numa situação difícil, como faço com todo mundo, né? Para você dizer para a gente aí quem é Alexandre. Então, professor, Alexandre, como o senhor já disse, né, é uma pessoa que eu sempre digo que eu sou uma pessoa que, se eu não puder fazer o melhor por alguém, o mal eu nunca vou fazer. Sou uma pessoa que tenta contribuir, né? Eu acho que até por conta disso eu resolvi ser professor, mas tenta contribuir para a melhora de outras pessoas, para que a nossa sociedade ela possa ter cada vez pessoas melhores, para que cada um possa fazer o melhor dentro do ambiente que esteja inserido. Enquanto profissional, Alexandre é um cara dedicado, esforçado, extremamente ético, é um profissional altamente responsável e que erra como todo mundo, mas sempre com a melhor das intenções, procurando acertar, procurando corrigir e sempre seguindo avante, nunca parando, nunca desistindo, nunca procurando justificar as coisas e sempre atrás de resultados, de metas, de objetivos. E a gente vai falar um pouco, né, sobre a Máximo. E lá na Máximo a gente desenvolveu uma cultura que tem muito a ver comigo também, né, que é um sonho, sonhar grande, sem limites, nunca ter limite para sonhar, ter sempre a evolução como um princípio, de nunca ficar parado, estar sempre seguindo, sempre melhorando, enquanto pessoa, enquanto profissional, e a excelência como também um grande pilar, para sempre entregar o que eu tenho de melhor para aquelas pessoas que convivem comigo. Eu acho que essa cultura lá que a gente implantou e que tem muito a ver comigo, como eu já falei, define bem quem é Alexandre. Bom, a gente vai conversar hoje um pouco aqui sobre esporte, mais especificamente sobre o karatê. Mas a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte, Alexandre: qual a importância do esporte? A gente vê que às vezes nas escolas os alunos não são tão estimulados, as horas são colocadas mais como cumprimento mesmo, assim, de carga. Mas qual é a importância do esporte na formação integral da criança e do jovem? A grande dificuldade do professor hoje, vamos dizer assim, de sala de aula, que é a sala de aula do professor da educação física ou do professor do karatê é um tatame, é uma quadra, é uma piscina, mas aquela sala de aula tradicional, né, que a gente está sentadinho ali na cadeira e tem que escutar o que o professor está passando. Apareceu um vídeo muito engraçado de um menininho, né, a mãe fazendo as coisas e pediu para o menino fazer o dever. E o menino está fazendo um exercício de matemática e tinha uma Alexa na casa dele. E ele ia lá e perguntava, Alexa, Alexa, quanto é 20 mais 30? Aí a Alexa respondia, Alexa, quanto é 15 mais 50? Aí a Alexa respondia. No final ele vai lá e diz, muito obrigado, Alexa, por me ajudar com o meu dever, né? E aí, o mais interessante, né, respondendo à pergunta do senhor, a única coisa que não tem como o outro fazer por você é o esporte. O esporte nada mais é, ou é tudo aquilo que representa o seu esforço. É a única coisa que só você pode fazer. Tem até um memezinho engraçado de um cara que está na rede e aí ele disse que contratou um personal trainer excelente, comprou um tênis bonitão, comprou a roupa, não sei o quê, e colocou lá o personal trainer para fazer tudo por ele. Porém,
Qual o grande problema disso? Que, nesse sentido, ele não está tendo evolução alguma. Ele não está melhorando em nada a vida dele. E a única coisa que consegue fazer isso é o esporte. Através da dedicação, através do esforço, através da superação das suas limitações. Porque muitas vezes, como é o caso desse menininho, ele tem uma limitação, que era fazer a conta do dever de matemática. E ele conseguiu o auxílio lá da Alexa para resolver o problema que ele tinha. Mas com o esporte você não tem como fazer isso. Ou você faz, ou nada acontece. E aí vem N situações que nós podemos levar para o nosso dia a dia e para a questão pedagógica, né, do ensino-aprendizagem, que é justamente a questão de respeitar um processo, que hoje, com as redes sociais, o que mais acontece é o quê? Aceleração, é o menino querer as coisas muito rápido. E no esporte, isso não existe. Por exemplo, se você quer emagrecer, você vai ter que necessariamente treinar e esperar o tempo necessário para emagrecer. Se você quer melhorar, eu queria começar a correr. Você não vai conseguir correr uma longa distância logo de princípio. E aí você vai precisar respeitar o quê? O processo. O que hoje nós mais temos com as gerações atuais é justamente querer burlar o processo. Com o esporte você não tem como fazer isso. Ou você respeita o processo, ou você não atinge aquilo que você quer atingir. E é inevitável, professor, que assim, cada vez mais nós tenhamos gerações pelas facilidades que não queira mais passar pelo processo. Por isso que eu sempre digo, todo mundo quer o pódio, mas poucos estão dispostos a fazer o necessário para chegar no pódio. Eu acho que a principal lição do esporte é essa. Ou você faz, ou infelizmente você não chega onde você quer. Isso a gente pode transferir para tudo em nossa vida. Infelizmente, como o senhor colocou, o esporte sempre é colocado como algo aquém, como algo que é um puxadinho, vamos dizer assim, dentro dos colégios. Mas aí eu trago a referência aqui das grandes nações, as nações mais desenvolvidas do mundo. Estados Unidos, o continente europeu, de maneira geral, alguns países mais específicos ainda, o continente asiático, principalmente o Japão. Lá, o esporte, ele não é mais um. Para o senhor ter noção, se o menino tiver uma aula de educação física e ele faltar nos Estados Unidos, a aula de educação física, vão até a casa dele, se ele não estiver no colégio, para saber o porquê, por que motivo ele faltou. Então, não é apenas mais um puxadinho, vamos dizer assim, como muitas vezes a gente vê aqui no Brasil. O esporte lá, eles entenderam desde sempre que faz parte de uma transformação social. E isso, os dados comprovam até numa questão de eficiência. Se você pegar dados da Organização Mundial da Saúde, da OMS, todos aqueles que praticam esporte, eles têm menos problemas de saúde, eles rendem mais e eles faltam menos nos seus empregos. Como também as crianças. Uma criança que pratica esporte, ela é saudável, ela fica menos doente, ela vai faltar menos ao colégio. Ela vai ter mais disposição para estudar. E aí entra muito aquela questão da disciplina. Ele automaticamente tem que ser uma pessoa disciplinado. Por quê? Porque ele vai refletir aquele treino que ele fez, ou aquela aula que ele fez no esporte, para poder transferir isso para os estudos dele, ou para a profissão dele. Então, tem muita coisa, se eu for ficar falando aqui, a gente vai ficar muito tempo aqui só falando sobre esse assunto, porque E realmente... Pode se falar. tratando de outros países, né, não é à toa que os resultados aparecem aí, eles nas Olimpíadas.
de uma maneira geral. E no Brasil a gente tem alguns resultados bons, específicos em determinada modalidade, mas realmente a importância que é dada lá fora é incrível. Agora, puxando um pouco para o Karatê, tá? A gente sabe que é uma luta, mas não é só uma luta, né? Quais outros aspectos o Karatê aborda durante as aulas? Então, professor, o Karatê ele tem como base 5 princípios, né? Que são 5 regras que em todas as aulas a gente procura passar. Lógico que tem outras questões, mas eu vou falar embasado nessas 5 regras, que a gente chama de lemas do Karatê. Em japonês é o Dojokun, as regras do dojo, do local de treinamento. Dojo é o local de treinamento e aprendizagem, tá? O Dojokun ele se baseia em esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito de esforço, respeitar acima de tudo e reprimir o espírito de agressão. E por que eu vou me basear só nessas 5 regras? Não vou falar aqui de disciplina, organização, hierarquia, porque só essas 5 regras eu brinco sempre com os alunos, né? Com todo mundo que pratica. Se você conseguir aplicar na sua vida essas 5 regras, eu já consegui uma grande transformação para a sociedade. Porque vamos lá, esforçar-se para a formação do caráter. Imagine se a gente conseguir, em todos os praticantes, fazer ele ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que vai caminhar pelos caminhos corretos, que vai fazer as coisas corretas, que não vai pegar atalhos ruins para chegar em algum lugar. Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. É aquela pessoa que sempre vai pensar antes de agir, é aquela pessoa que vai seguir um caminho racional. Não que não tenha o emocional nisso, lógico que tem. Porém, ela vai ver se o que ela está fazendo realmente reflete algo que vai contribuir para o crescimento dela e para o crescimento do meio e da sociedade que ela está inserida. Esforçar-se, criar o intuito de esforço. Isso, para mim, é uma das regras mais fundamentais. O senhor bem sabe, professor. Eu acho que, salvo me engano, são 40 anos que o senhor trabalha com educação. Qual foi o dia que a gente não teve que se esforçar para conseguir algo? Ou para transmitir um conhecimento, ou para conseguir mudar alguma coisa. Até para a gente comer, a gente tem que se esforçar. Porque se você não quiser mexer seu braço, você não come, a não ser que alguém bote sua boca. Se você não se levantar da cama, você não vai conseguir fazer nada no seu dia, só ficar deitado. Então, esse princípio, para mim, é fundamental e é justamente, cai naquilo que a gente falou no início lá, da contribuição do esporte, e o Karatê especificamente trabalha muito dentro disso, que é essas gerações não quererem mais se esforçar. Porque as gerações antigas, eu vou colocar a minha geração, para ela conseguir ir para um lugar, não tinha o pai ou a mãe para estar levando, não tinha transporte. Ou você ia de Imagine a bicicleta, minha. é, ou você ia de bicicleta, ou você ia andando, ou você pegava um ônibus, mas você tinha que dar um jeito. Então, você tem que se esforçar muito mais. Eu lembro, eu sempre debato isso, né, com meus alunos. Que na minha época de atleta, eu tinha que esperar 2 anos para chegar uma fita VHS de um treinamento que o cara gravou lá no Japão ou lá na Europa. Então já estava 2 anos atrasado em relação ao cara lá que competiu e foi campeão. E mesmo assim, a fita era extremamente cara e rara. Não era em todos os lugares que você conseguia. O que é que acontece hoje? Por incrível que pareça. Você acessa o YouTube, sabe que o cara no Japão, na Europa, qualquer lugar do mundo ele está treinando. Mas aí vem a minha pergunta: quantos acessam? Eu sempre faço essa pergunta nas minhas aulas. Na minha época, eu queria ver um campeonato de karatê, eu tinha que viajar para ver um campeonato de karatê.
E mesmo assim não era o melhor campeonato, mas era um campeonato um pouco diferente. Hoje em dia tem as etapas que passam ao vivo no YouTube e muitos não assistem. Sempre que tem uma etapa do Circuito Mundial de Karatê, eu pergunto, quem assistiu? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Aí eu sempre coloco, aqueles que assistiram estão melhores do que aqueles que não assistiram, porque alguma coisa aprenderam. E aí está um passo à frente. Isso é criar um intuito de esforço. É se esforçar. É abdicar de algo que você queria fazer por algo que vai lhe trazer um benefício lá na frente. Aí entra uma outra questão que eu acho fundamental, que é respeitar acima de tudo. E respeitar acima de tudo não é respeitar só as pessoas, é respeitar tudo em que você se coloque. O ambiente que você está inserido, a natureza. Quando você joga o lixo no chão, você não respeita a outra pessoa. Você não respeita o ambiente, você não respeita o animal que pode passar ali e comer o lixo, você não respeita a natureza. Então, o respeito acima de tudo é respeitar tudo aquilo que você estiver inserido na sua vida. E aí entra uma questão que, para poder eu ter respeito por você, eu tenho que ter, em primeiro lugar, humildade, porque eu tenho que saber que muitas vezes eu não preciso passar por cima de você ou fazer algo ruim com você para poder crescer na vida. Muitas vezes eu preciso ser humilde e até aprender com você, com a outra pessoa, e a partir disso nasce o meu respeito por você e o seu respeito por mim. Eu sempre aprendi, né, professor, que para a gente respeitar, para a gente ser respeitado, precisa dar o respeito, né, em primeiro lugar. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente não vê isso, né? Na época que eu estudei, quando o professor dizia, o professor está vindo para a sala, os alunos corriam, sentavam e ficava todo mundo calado. Isso é respeito. Ah, isso é uma ditadura? Não, é respeito. Respeito por aquela pessoa que está ali para lhe passar um conhecimento. E você tem que ser humilde para entender que ela veio antes de você, aprendeu algo e está ali para dar o melhor para você. E muitas vezes a gente não vê isso hoje em dia. E o karatê, ele procura trabalhar muito isso. E por último, eu acho que hoje em dia, se a gente conseguisse colocar isso no nosso dia a dia com as pessoas, a gente teria uma sociedade muito melhor, que é conter o espírito de agressão. Porque agredir, muitas vezes falando de karatê, o pessoal pensa que agredir é ir lá e dar um soco em alguém, dar um chute. Não. Agredir é a partir do momento que eu não tive o respeito pela pessoa e eu xinguei ela. Eu coloquei um apelido nela que ela não gosta, mas eu continuo fazendo, mesmo se ela não gostar. Agredir é quando eu invado a privacidade de alguém e ela não gosta e eu não respeito isso. Eu estou agredindo a privacidade dela. Eu estou agredindo a outra pessoa quando eu faço uma agressão psicológica, quando eu faço uma ameaça para aquela pessoa e a pessoa começa a ficar psicologicamente mal. Qual o grande problema que hoje se relata e que aconteceu muito na pandemia? É justamente essa questão da parte mental. Uma parte mental, muitas vezes, enfraquecida. E no karatê a gente aprende muito através do esforço, através de trabalhar a mente para conter esse espírito, a deixar nossa mente cada vez mais forte. E um depoimento pessoal que eu posso dizer que o karatê me ajudou muito na minha recuperação. Quem acompanhou sabe o que aconteceu comigo. E sempre que eu estava lá, eu ficava pensando aqui comigo, criar o intuito de esforço, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Segue adiante, um dia de cada vez. Faz como você sempre treinou.
Você não ia para o treino todo dia? Faz todo dia o que você tem que fazer na fisioterapia. Um dia levanta uma perna, outro dia levanta outra, e sempre criando o intuito de esforço. Nunca estava bom. Sempre podia fazer algo a mais. Sempre podia dar um passo a mais, sempre podia fazer mais um exercício, sempre podia acreditar que eu ia conseguir chegar além. Então, tudo isso está baseado nessas regras do karatê. Mas tem N coisas que a gente também pode trabalhar dentro do karatê, né? E aí nas aulas, muitas vezes, a gente trabalha um pouco até utilizando outras disciplinas, como, por exemplo, a física, né? Eu sempre explico, quando eu estou explicando sobre um movimento, você vai partir para um ataque. Eu sempre explico a lei da inércia para os meninos, né? Que o corpo em movimento, a tendência é que ele continue em movimento. Então, se eu estou partindo para um ataque, dificilmente eu vou conseguir frear na hora que eu estou indo para frente. Então, são coisas que você pode ir agregando na parte pedagógica. Quando o menino ele está ali marcando uma luta, uma pontuação, alguma coisa, você pode estar trabalhando com matemática ali com ele. É só uma questão de você saber como fazer esse link. E aí eu amplio para vários esportes, mas como a gente falou lá atrás, muitas vezes as pessoas não entendem a importância do esporte. Por exemplo, se eu tenho um aluno mais disciplinado através do esporte, através do karatê, ele vai levar isso para a sala de aula. É inevitável. Ele vai ser um estudante mais disciplinado. Durante a vida, eu tive várias experiências com atletas que treinavam de segunda a sábado, de 2 a 3 horas diárias, e que tinham as melhores notas, e que eram os alunos mais diferenciados dentro das suas salas de aula. Por quê? Porque era o que a gente passava. Onde nós estivermos, nós vamos mudar o ambiente que nós estivermos. E aí, esses alunos eles tinham que se esforçar muito mais do que os outros. Por quê? Porque o tempo dele era restrito. Muito menos. Então, muitas vezes isso acontecia. E aí entra aquela questão. E na reunião que a gente teve no colégio, eu coloquei isso. A única coisa que você não pode enrolar, como lá o menininho com a Alexa, é no esporte. Então, eu acho que dentro disso tudo que eu falei, as pessoas deveriam repensar a forma do esporte na vida delas. Alexandre, ouvindo você falando aqui, realmente me lembrou dos grandes alunos, né, que eu conheci e que faziam karatê. E não era simples coincidência eles se destacarem não só em notas, né, mas principalmente na parte de comportamento deles. E você falando também, eu vi a essência que tem que ser o professor. Não se preocupar só com o seu conhecimento específico, mas agir de uma forma interdisciplinar e principalmente trabalhar o emocional dos alunos. Eu acho que tudo isso que você falou não deveria ser só o professor do esporte, mas sim todos os professores que trabalham em sala de aula. E você falou em 5 pontos que realmente foram muito importantes, acho que geral, da nossa conversa, porque algumas coisas você até antecipou que a gente ia conversar, exatamente pela importância desse trabalho que você desenvolve, tá? Mas a gente vê que nesse trabalho, né, não é só a parte física, é a parte emocional. Como é que se trabalha aí a parte emocional dos alunos? Como é que você tem trabalhado? Professor, tem uma coisa muito simples, né? Tem uma palavrinha, como o japonês ele é muito objetivo, mas muito sábio em tudo que ele faz, né? E tem uma palavrinha que a gente usa muito no karatê com a palavra os. A escrita é bem simples, OSS. Muitas vezes as pessoas observam aquilo, aí passam um karateka,
enfrenta outro, aí faz a reverência, e ali você está trabalhando o respeito, né? Mas aí, entrando nessa parte mais mental, no karatê, professor, o que acontece? Não existe muito essa questão de desistir, tá? A gente não desiste, certo? Por que a gente não desiste? Justamente porque a gente aprende desde o princípio que a gente sempre pode dar um soco a mais, por exemplo. E automaticamente vai passando uma sabedoria de quê? De que você pode fazer mais do que o que sua mente acredita. E essa palavrinha os, ela é uma palavra afirmativa. Dificilmente o senhor vai ver, como muitas vezes a gente vê, né, alunos na sala de aula tratando mal o professor, alunos na sala de aula desrespeitando o professor. A gente brinca, né, que diz, mas também se o aluno for desrespeitar, ele pensa duas vezes. Ele diz, pô, se eu falar mal com o professor vai me dar uma pisa da pega. Ele é faixa preta, eu sou faixa branca, eu vou tomar um pau. Mas, na verdade, é porque, não, como a gente trabalha muito essa questão do respeito, da disciplina, da hierarquia, de respeitar aquele que veio antes, então cria automaticamente e mentalmente essa sabedoria, né? Como a gente trabalha no dia a dia. Todo mundo cansa, professor. Todo mundo cansa. É inevitável. Isso aí é com qualquer pessoa. Porém, no karatê, a gente aprende muito que existe um cansaço físico, existe um cansaço mental, aquele que você não entende que você pode conseguir. A partir do momento que eu consigo, eu tive ali o cansaço físico, mas a minha mente acredita que eu consigo fazer mais um ou dois socos, por mais que não seja com a mesma qualidade daqueles primeiros que eu fiz, eu desenvolvo um limiar acima da média. Vamos dizer assim, eu aumento o meu sarrafo. Porque a partir do momento que eu acredito que eu só posso fazer 10, eu só faço 10. Mas do mesmo jeito que quando eu chegar nos 10, o professor chega e fala, eu quero mais dois. E você responde, os quer dizer, sim, sensei, sim, professor, eu vou fazer. É tipo aquele negócio da tropa de elite, né? Missão dada é missão cumprida. Então a gente aprende isso diariamente no karatê. Não tem muito, eu não quero, eu não posso. Existe sim, eu vou fazer. E o japonês, ele é muito reto nisso. Se ele disser para você, eu faço, ele vai fazer. Não importa como, mas ele vai cumprir aquilo que ele tem de fazer. E muitas vezes, os pais não entendem como o filho está mudando, né? E eu sempre digo, tenha paciência. Você tem que ter mais paciência do que seu filho, em muitas vezes. Porque muitas vezes o pai bota no karatê para disciplinar. A primeira coisa que o pai pergunta é: meu filho vai ficar disciplinado? Só que muitas vezes acha que disciplinar é ter um melhor comportamento. Mas a disciplina, a gente entende que é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando eu não quero fazer aquilo. Isso é disciplina. Comportamento é outra história. Aí já entra numa questão de hábito, que aí leva mais tempo ainda. E às vezes os pais querem resultado imediato. Eu sempre digo, pessoal, deem um tempo. Se vocês não observarem mudanças na vida dos filhos de vocês, pode tirar do karatê. Mas eu garanto que ele vai mudar. É inevitável. E aí vem uma passagenzinha, a gente muda um pouquinho dessa parte mental para a questão de organização, professor.
isso foi uma coisa lá da Máximo, né? Mas se bem que é ensinado nas aulas de karatê, mas isso foi uma situação que aconteceu com nós atletas da Máximo, que a gente sempre colocou lá o seguinte: não importa onde a gente estiver, se a gente estiver no Campeonato Sergipano, se a gente estiver na Seleção Brasileira, no Campeonato Mundial, vamos sempre transferir o que a gente tem de melhor para os outros. E aí, a gente sempre trabalha tentando deixar as coisas dos meninos sempre muito organizadas. O menino chega, ele não pode deixar o chinelo de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente passa para eles o seguinte: se alguém chega aqui no nosso ambiente, as pessoas têm que olhar e dizer: olha, esse pessoal daqui é organizado. O que a gente faz transfere aquilo que a gente é. E o que acontece? A gente sempre trabalhou com os meninos chegando e arrumando o chinelinho deles. E uma vez a gente estava na seletiva da seleção brasileira, né, para convocar alguns atletas, e terminou a seletiva e ia ter uma reunião lá no tatame com o presidente da Confederação Brasileira de Karatê. E aí, o que aconteceu? Os primeiros meninos que chegaram deixaram o chinelo de qualquer jeito, fora do tatame. Depois, os atletas da gente chegaram e todo mundo colocou o chinelinho organizado, um do lado do outro. Todos os atletas observaram aquilo, se levantaram e vieram colocar também organizados. E o resultado, o presidente da confederação deu os parabéns a todos, não só aos nossos, mas a todos pela organização. Então, entra um pouco daquilo que Gandhi ensinou também, né? Se você quer mudar o mundo, mude primeiro a si mesmo, né? Então, são coisas bem práticas que a gente vai colocando nas aulas e simples, não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. São as coisas simples que realmente mudam as características das pessoas, E né? são regras do bom viver, né? Com certeza. E aí Ô, Alexandre, pode falar. não, Tem, conclua, por favor. tem um livrinho que eu gosto muito, né, que é de um ex-Navy SEALs da Marinha Americana, que foi até responsável pela captura do Osama Bin Laden, né? Ele era o cara que coordenou a ação e tudo. Se chama Arrume Sua Cama. E a máxima dele é um pouquinho diferente do que Gandhi falou, mas eu acho que reflete a mesma situação. Ele falou: se você quer mudar o mundo, primeiro arrume sua cama. Como é que eu quero mudar o mundo se nem a minha cama eu arrumo, né? Então, eu gosto muito desse livro, eu até aconselho que as pessoas leiam, né? Boa, vou anotar aqui. Ô, Alexandre, fale um pouco aí da Máximo Karatê Clube, para gente conhecer um pouco. Então, professor, a Máximo, ela, a princípio, ela foi criada, na verdade, por uma falta de opção para que nossos atletas, eles continuassem, na verdade, treinando, tá? Por quê? O que é que sempre acontecia com a gente? E aí entra aquela questão do esforço, da justificativa. Eu vou arrumar uma justificativa para dizer que não faço, ou eu vou procurar fazer independente do que aconteça, tá? E aí chegava, a gente sempre caía no seguinte: quando chegava no período de férias colegial, nós não tínhamos ambientes para continuar o treinamento dos atletas, sendo que nossos atletas, eles têm uma temporada que começam geralmente em janeiro e vai até ali o início de dezembro. E aí eles ficavam esse período, principalmente do meio do ano, e geralmente no final do ano também a gente precisa voltar antes, porque o atleta ele não pode ficar muito tempo parado, porque senão ele vai perdendo aquilo que ele adquiriu. E aí no meio do ano tinha as férias escolares, né, aqui no nosso estado, e que acabava atrapalhando esse treinamento. Então a gente ia treinar na praia, a gente ia treinar nas praças aqui de Aracaju,
A gente treinava em algum lugar que era cedido por alguém e a gente resolveu ter um lugar nosso, né, para que a gente pudesse iniciar o processo. Então, inicialmente, na verdade, foi para a gente performar melhor os nossos atletas, né? E principalmente aproveitar esse período de férias que eles tinham mais tempo para treinar, para continuar dando treinamento para eles, tá? Mas o que foi que aconteceu? O que nós percebemos com o passar do tempo, que não era só isso, que era muito além disso, que a gente poderia transformar a vida das pessoas a partir dos ensinamentos do karatê do que a gente aplicava na máxima. E como a gente observou isso, professor? Aí cai um pouco naquela história dos grandes alunos que também eram grandes atletas. A gente observou que todos os nossos alunos, eles se tornavam todos os nossos atletas, vamos dizer assim, se tornavam bons alunos no colégio. E que isso refletia no longo prazo para a vida deles. E hoje, vira e mexe, eu sempre falo com um ou outro aluno, e aí eu vou citar aqui alguns exemplos que o senhor conhece, acompanhou. Tem o Eduardo Kinge, que hoje está pertinho de se formar em medicina. Tem o André, que estuda lá na FGV. Tem a Vivian, que faz direito. Tem Caio, tem Lara. N alunos, isso falando só dos de lá. Mas eu tenho um aluno que hoje é um grande nutricionista, que estudou também no Instituto Dom Fernando Gomes, e que virou uma referência na nutrição, e muito baseado nesses princípios de disciplina, de esforço, de não desistir. E os alunos que a gente tinha o que mais eu observei a partir da máxima foi o seguinte, que aqueles alunos que tinham uma boa condição financeira, de certa forma, eles adquiriram algo que eles não tinham muitas vezes, que era essa questão da disciplina, do esforço, do empenho, de nunca desistir, de sempre seguir, de serem pessoas cada vez melhores nos ambientes, e não só transformar a vida deles, mas sim o ambiente deles. Mas eu observei muito nos meninos que eram mais carentes, que não tinham tanta condição, que eles conseguiam chegar muito além, muitas vezes, daquilo que eles acreditavam ser possível. E aí entra muito, professor, dos nossos valores, que é transformar a vida das pessoas a partir do karatê e do esporte, levar uma qualidade de vida, levar uma transformação para que as pessoas atinjam realmente o seu máximo potencial. E qual o nosso diferencial? É que a gente não quer que todo mundo, a gente entendeu que nem todo mundo, a princípio não. A gente queria que todo mundo fosse atleta. Se entrasse na máxima, tinha que ser atleta. Só que a gente entendeu que o nosso grande poder estava na transformação das pessoas. E a gente viu que, a partir dos nossos valores, o que é que a gente pregava realmente? É que as pessoas poderiam desenvolver o seu potencial máximo dentro das suas dificuldades. Nem todo mundo ia ser um Eduardo, um André, uma Vivian, atleta de seleção brasileira, mas todo mundo poderia chegar além daquilo que ela acreditava ser capaz. Isso a gente entendeu perfeitamente. E foi a partir daí que a gente começou a ampliar para outras turmas, para outras pessoas. Tanto é que hoje a gente tem, desde criança, até médicos que pararam, fizeram karatê quando era criança, pararam em 29 anos, depois voltou e está treinando com a gente. A gente tem professor universitário que treina com a gente. Então, a gente entendeu que o mais importante é transformar os homens, transformar as mulheres, as pessoas, de maneira geral. E, lógico,
aqueles que querem ser atleta, vão ser atleta também. É uma opção, não é uma obrigação. É apenas uma escolha. Mas tudo baseado nesses princípios da nossa cultura. Sonhar grande sem limites. A gente só atingiu o que atingiu por conta disso. Porque a gente acreditava que pessoas de Sergipe poderiam atingir o mundo. Segundo, para que a gente conseguisse atingir isso, o que é que a gente tinha que fazer? Está evoluindo constantemente. A gente não podia parar. A gente não poderia se contentar com o que a gente já tinha. A gente precisava continuar evoluindo. E, por último, excelência em tudo aquilo que a gente fizesse. E aí entra desenvolver esse potencial máximo que cada pessoa tem. Todo mundo tem. Só que, às vezes, precisa de uma direção para entender o que é que você pode desenvolver. Qual é o seu máximo potencial. E isso é a máximo. Isso é o core da máximo. São esses princípios, são esses valores, essa cultura que a gente procura trabalhar nas pessoas, desde os colaboradores até os nossos alunos, para que eles possam realmente transformar a vida das outras pessoas que estiverem com eles. Eu sempre digo uma máxima para todo mundo: nem sempre nós vamos estar no nosso 100%, mas todo dia eu posso dar o 100% que eu tenho naquele dia. E aí não tem limite, professor. Aí é uma coisa que é sem limites. Tudo bem, Alexandre. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero dizer que, mesmo com 40 anos de educação, eu aprendi muito hoje aqui com você. E eu queria que, para a gente finalizar, você deixasse uma mensagem aí para quem nos assistiu, esse dedinho de prosa tão especial. Professor, a mensagem que eu deixo, em primeiro lugar, procure desenvolver a sua vida de uma forma que você possa, em primeiro lugar, ter paciência para conquistar as coisas, que você persevere, que você tenha persistência e que você dê prioridade ao que realmente importa. Tenha força, foco e fé e seja feliz. Eu sempre junto essas palavras de uma forma: força para ser paciente, foco para ser persistente, fé para ser perseverante e prioridade para ser feliz. É essa mensagem que eu posso deixar para todos vocês. Valeu. Então, vamos dar um tchau para os nossos amigos aí e desejo muito sucesso a você, a vida toda. Obrigado, professor. Igualmente, desejo.